Bom dia, meu nome é Letícia e eu vou começar apresentando o nosso trabalho, que é sobre a relação da pressão psicológica e do cursinho. Bom, primeiro, a pergunta que a gente buscou desenvolver ao longo do nosso trabalho e da nossa pesquisa foi: de que maneira a pandemia aumentou a pressão psicológica já vivenciada pelos estudantes de cursinho? Então, bom, para começar falando um pouco a respeito das nossas hipóteses, nós imaginávamos que a pandemia teria aumentado a pressão psicológica que já era vivenciada pelos estudantes de cursinho normalmente. Então, a gente acreditava que o desgaste emocional ele teria se agravado por conta de algumas questões, como a questão social, pelo isolamento, sem contato com os professores, né, com os colegas, que faz toda a diferença, e também na questão do desempenho e da motivação, pelo fato dos estudantes sentirem que, por estar somente em casa, eles precisam estar mais focados e tendo um desempenho maior. Mas, ao mesmo tempo, né, vem as frustrações por não conseguir estar alcançando esse objetivo e dando 100% de si. Então, porque além dessas questões internas e pessoais de cada um, toda a pressão que cada um coloca em si mesmo em busca dos resultados, aprender a lidar com esse cenário externo novo também, que era a pandemia, realmente se torna bem desafiante, frustrante e triste, porque assistir as milhares de coisas que estavam acontecendo pelo mundo, né, que estão acontecendo, as milhares de mortes, e não tem jeito, porque o estudante ele precisa estar bem informado para os vestibulares. Então, se você não sabe ou não consegue lidar com essas questões, aí entra o agravamento tanto da nossa parte emocional como da parte psicológica. Então, no geral, era isso que a gente estava imaginando encontrar com a nossa pesquisa. Então, a gente usou o método da pesquisa qualitativa. Então, a gente resolveu entrevistar 4 pessoas e o nicho escolhido foram os alunos que iniciaram o cursinho antes da pandemia e se mantiveram ao longo dela, porque através disso a gente consegue entender a diferença que teve entre o antes e o pós-pandemia na vida desses estudantes. Bom, cada pessoa que foi entrevistada teve 10 perguntas a serem respondidas e a gente selecionou 4 das que a gente julgou mais importante para mostrar para vocês. A primeira, né, que buscava entender a rotina dos estudos e a mudança dessa rotina antes da pandemia e durante, se foi algo bom, se foi ruim, se tem alguma coisa que foi aprendida que dá para ser levada para pós-pandemia. A segunda questão, que buscava entender sobre o ensino, se foi um ensino bom, EAD, se foi prejudicado, como foi. E o terceiro, que focava na pressão do estudante, né? Se era mais uma pressão interna, se era mais uma pressão externa, então a gente buscou entender essa questão. E a última foi sobre a frustração com os estudos, se era maior antes da pandemia, se foi maior depois e como foi. E aí, a partir disso, a gente obtém alguns resultados que a gente vai falar um pouquinho melhor. Bom, agora eu vou falar um pouco dos resultados. 3 das 4 pessoas que a gente entrevistou revelaram ter uma dificuldade com o aprendizado durante a pandemia. Elas falaram que não tiveram uma adaptação fácil online, porque não achavam nenhuma determinação e motivação para os estudos. Sofriam também com a falta de foco pelas inúmeras distrações que achavam em casa e sofreram para montar uma rotina de estudos que fosse eficiente. E sofreram também para manter essa rotina. E aí, por conta disso, passaram a se sentir muito mais estressados e ansiosos. Porém, uma das pessoas que a gente entrevistou teve uma resposta bem diferente. Ela revelou ter tido uma experiência positiva com o EAD e disse que isso melhorou o seu rendimento, que ela conseguia estudar por mais tempo, sem se preocupar em se locomover de um lugar para o outro, seja do cursinho para a escola, da escola para casa, e que ela se sentia mais focada em casa também. Pode passar. Apesar dessa pequena discordância, todos eles relataram que o cansaço mental é muito maior no EAD do que no presencial. No presencial apontaram que sofriam com cansaço físico, mas no online passaram a lidar com o peso da autocobrança, porque é necessário muita disciplina para estudar sozinho. É importante também falar que metade dos nossos entrevistados relataram terem começado um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, junto com o uso de medicamentos durante o último ano de pandemia.
Com isso, a gente chegou em algumas conclusões que agora a Marjorie vai contar um pouco melhor pra gente. Bom, gente, agora falando um pouco sobre a nossa conclusão, e nós concluímos que os resultados estavam, de certa forma, alinhados com a nossa hipótese, na qual falamos sobre como a pandemia afetou em diversos aspectos os estudantes, principalmente no aspecto psicológico e emocional. Porém, foi interessante ver que o desempenho dos entrevistados no vestibular foi melhor, algo que esperávamos que iria acontecer o oposto. E um ponto inesperado foi como um dos entrevistados achou o método EAD extremamente benéfico e satisfatório, mostrando que não foi totalmente prejudicial a algumas pessoas. E nós achamos uma frase de uma entrevistada que achamos que fecha bem a nossa pesquisa, que ela fala: cursinho não é só um lugar ruim, se eu falar isso é mentira, é um lugar bom se você quer se socializar, você tem outra visão de mundo. Você amadurece muito, mas eu acredito que a palavra pesado descreve muito, porque é pesado em tudo, em relação aos estudos, ambiente e amizades. E essa frase mostra, né, que o cursinho não é só um lugar com muita pressão e ansiedade, mas há também um lado de crescimento pessoal, além do acadêmico, mesmo sendo em ambiente considerado tenso. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.